Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Simões e eu vou tratar de um assunto que eu falo sempre aqui, tá? E eu acho que eu tenho propriedade para falar porque eu falo na alegria, como é o caso de hoje. O Galo ontem classificou em cima do Flamengo, eliminou o principal clube da América do Sul da Copa do Brasil ainda nas oitavas de final, como falo também no momento da tristeza, né? E a tristeza que a gente diz é uma tristeza entre aspas, porque foi o que aconteceu, por exemplo, há 2 semanas aí, quando estourou aquela história de jogador, o Rony entrou na justiça, aí veio uma avalanche de notícias, de notificação extrajudicial. Mas o que eu quero dizer é que tomara que o 6 de agosto de 2025, tá, vire um marco para que o Atlético possa viver um novo momento, e um novo momento em paz. O que a gente viu na noite de ontem na Arena MRV foi uma conexão rara entre torcida e time. Tá? Poucas vezes eu vi isso acontecer em Minas Gerais. O torcedor do Atlético foi à Arena MRV jogar com o time, tá? E a relação foi extremamente positiva. Sem dúvida nenhuma, a massa teve um papel importante nessa classificação heróica e histórica em cima de um Flamengo bilionário. Mas o que eu quero tratar é dessa questão que eu falei, de que o Atlético possa seguir a sua vida em paz. Eu acho que o torcedor está mais do que correto, o jornalista, o influenciador, seja lá quem for, está mais do que correto em se preocupar com a saúde financeira do clube, como as coisas andam. Eu acho que isso na alegria ou na tristeza, ter noção do que aconteceu no passado. Por exemplo, a gente vê agora o caso do Corinthians, né? O Corinthians está enfrentando uma crise tremenda com ex-dirigentes acusados de usarem o cartão corporativo do clube. Isso aconteceu no Atlético, num passado recente. O torcedor do Atlético sabe disso, ele quer saber disso. Eu acho que daqui a pouco ele pode vir até ter mais informações. Existe uma investigação no Ministério Público de Minas Gerais tratando exatamente disso, e tomara que a investigação vá a fundo, seja séria, realmente busque as respostas que o torcedor, que a instituição Clube Atlético Mineiro precisa ter, de quem se utilizou do clube para poder ter benefício financeiro. Mas a questão que eu quero tratar é outra. É exatamente de um passado que a gente teve no Atlético e que eu vivi intensamente como repórter da revista Placar. Em 2008, o Ziza Valadares era presidente do Atlético. Eu não vou entrar no mérito se ele era bom ou se ele era ruim, não é isso. Não é em questão a administração do Ziza Valadares, que eu sei até que existe muita rejeição por parte da torcida. Mas é do processo que fez o Ziza Valadares renunciar ao cargo, tá? O Ziza Valadares, ele foi extremamente ameaçado por torcedor. E existe sim, existe torcedor que vive disso, vive de ser torcedor, tá? Iam para a porta da casa do Ziza, ameaçavam ele, ameaçavam a família, com gestos extremamente violentos, e isso teve um papel, talvez até o principal, na renúncia dele ao cargo, tá? E isso é muito sério, isso é muito grave. Independentemente da capacidade ou da qualidade da gestão, tá? Ele merecia o respeito, ele merecia ter a sua integridade física preservada e não ficar sendo ameaçado na porta de casa, às vezes até chegando com filhos, com netos e tendo gestos violentos do outro lado da rua. Agora, o que a gente percebe? A gente percebe uma relação muito próxima, tá, de parte de torcedores do Atlético com ex-dirigentes do clube. E isso é provado por filmagens, gente que trabalhou recentemente na prefeitura, participando de manifestação, incentivando manifestação. Uma coisa muito interessante. Eu não acho que o torcedor tem que ser alheio à questão administrativa do seu clube. Eu só acho que precisa haver um limite. Outra questão interessante. Quando aconteceu o caso Rony, tá, veio uma avalanche de quanto pior, melhor. E isso poderia ter comprometido de forma significativa a temporada do Atlético. Diretoria, comissão técnica e principalmente os jogadores conseguiram dar a volta por cima e 2 semanas depois conseguiram dar ao torcedor do Atlético uma das grandes alegrias de um passado recente do clube. Mas foi muita irresponsabilidade, primeiro, colocar no mesmo balaio a ação na justiça do Rony, que aconteceu, era notícia, com notificações extrajudiciais que aconteceram dias, semanas ou meses antes. E além disso, incluir notificações extrajudiciais que nunca aconteceram. Nós vimos Bernard, Gabriel Menino, Júnior Santos indo às redes sociais desmentir informações até de imprensa tradicional de que eles teriam feito notificações extrajudiciais ao clube.
Coisas corriqueiras, coisas comuns que acontecem no mundo. O Guilherme Arana nem sabia que o advogado dele tinha feito e tem que fazer. Isso é o papel do advogado. O salário está atrasado, o jogador tem um direito de imagem, tem um escritório de advocacia que cuida da carreira dele, tem que fazer a notificação extrajudicial. Transformaram isso quase em ação na justiça. O torcedor imaginou que o mesmo que o Rony estava fazendo e horas depois desfez era o que o Scarpa fez, o que o Arana fez, o que outros jogadores fizeram. Criou-se um clima de instabilidade, uma crise que por muito pouco não comprometia a temporada do Atlético. Então, que o torcedor do Atlético, sim, se preocupe com a saúde financeira do clube, se preocupe com o futuro, mas tenha muito cuidado, tenha muita atenção. E eu tenho muita propriedade para falar disso, porque eu falo há muito tempo, tá? O Atlético precisa de paz para viver a sua vida. Não vai ganhar sempre, não vai ser campeão todo ano, assim como a maioria dos clubes do Brasil. Nós temos 3 grandes títulos na temporada. O Atlético está brigando por 3 com grandes chances nas 2 Copas. Então que o Galo possa trilhar seu caminho de 2025 com paz. Sim, sendo cobrado, mas sendo cobrado dentro de uma linha lógica. O que a gente viu nas últimas semanas beirou a irracionalidade. Um abraço, pessoal.